O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que é considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Frei Adelmo, caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, em vista do mistério do Natal, celebrado dia 25 de dezembro, dia em que Deus nasce na nossa carne, hoje, 25 de março, a Igreja do Ocidente celebra a festa, ou melhor, a solenidade da Anunciação. O dia em que o anjo Gabriel foi enviado a Nazaré para ali, na casa de Nossa Senhora, comunicar-lhe, e mais que comunicar-lhe, aceitar o seu consentimento para gerar no seu próprio ventre o verbo da vida. Ao dizer o seu sim, Maria passa a ser mãe do Salvador por obra do Espírito Santo. Aqui é uma verdade que aos poucos a sociedade contemporânea, dada ao hedonismo cada vez mais crescente, uma sociedade onde o prazer se tornou Deus, é incapaz de acreditar. Primeiro, porque lhe falta fé. Segundo, porque se colocou no lugar de Deus. Terceiro, porque não é capaz mais de se abrir à graça com generosidade, de que uma virgem pode conceber sem uma relação sexual. É graça de Deus, é o dom do Espírito, o mesmo Espírito Criador, pelo qual tudo foi feito, que a vida de Jesus começa a ser gerada no ventre de Maria, sem participação do sexo masculino. Ali, a graça envolve Maria de tal maneira, e ela se torna mãe do Salvador. Não por causa dela, mas por causa de toda a humanidade. É por isso que o autor da carta aos Hebreus, que nós ouvimos como segunda leitura, diz: é graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus. Hoje, então, nós celebramos um mistério profundíssimo. O Deus eterno, todo-poderoso, o Criador de todas as coisas, se torna criatura. Aquele que é puro Espírito assume a nossa carne no ventre de uma mulher. Por um desígnio, como nos recorda o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, por um desígnio benevolente de sua vontade, no seu infinito amor, Ele visita a nossa condição.
Não é possível que um Deus amor tão grande nos deixasse reféns do nosso próprio pecado. A gente precisa entender, em primeiro lugar, a perspectiva da encarnação, sob a perspectiva do olhar amoroso de Deus. Deus que entra na história com H maiúsculo, Deus que assume tudo que é nosso para consertar aquilo que nós estragamos. É isso que está expresso no versículo 10 que acabamos de ouvir. É a oferenda do corpo de Cristo, realizada uma vez por todas, que reconcilia a humanidade com a divindade, o homem com Deus. Aí me recordo de Santo Anselmo, porque faz sentido aquilo que Santo Anselmo diz no seu tratado Cur Deus Homo, porque Deus se fez homem. Como o pecado foi contraído na carne, isto é, na humanidade, na essência do ser humano. Permita-me abrir um parênteses aqui, porque hoje nós vivemos também uma outra onda na igreja, onde se nega tudo que é humano, como se ser humano fosse pecado. Não, Deus nos criou carne e osso, Deus nos criou gente como nós somos. Negar a nossa humanidade é negar a vontade de Deus. Deus não nos fez anjos, Deus nos fez ser humano. E tudo aquilo que é humano é vontade de Deus. O problema é que a nossa humanidade foi inclinada para o mal pelo pecado. O problema é o pecado, não é a humanidade. Tem gente que, inclusive, em suas orações diz assim, né? Livra de mim de tudo que é humano. Deus não vai fazer isso. Quando isso vai acontecer? É quando você morrer, que em metade de você fica aqui, que é o seu corpo. Mas esse corpo voltará um dia a fazer parte de você na ressurreição dos mortos quando Cristo vier. Deus criou o homem, esse ser, animado porque tem alma, mas corpóreo porque tem um corpo, tem uma matéria. Nós somos essa mistura. Bom, e o pecado aconteceu assim, com esta mistura. Logo, a redenção, a reconciliação não poderia ser de outra maneira senão do ser humano. Mas qual ser humano estaria disposto a assumir com tamanha radicalidade esta vontade de Deus? De assumir todo o pecado da humanidade como sendo próprio seu e oferecer-se em sacrifício por amor a todos. Uma dívida, para usar esta linguagem de Santo Anselmo, contraída entre o homem e Deus, precisa de alguém com a mesma dignidade de um homem-Deus. É muito fácil de a gente entender isso quando a gente usa da linguagem, quando a gente usa a metáfora, por exemplo, do pagamento, né? Para você pagar uma dívida, você tem que ter o dinheiro para pagar a dívida. Se a dívida é muito alta, ainda que você venda todos os seus bens, você continua devendo. Bom, por que Santo Anselmo usa dessa linguagem? Porque ele vai falar de uma seguinte maneira: o que o homem poderia ofertar além de si para reconciliar-se, uma vez que ele gerou uma ofensa, ele contraiu uma dívida, cuidado com a palavra dívida, mas é só para a gente entender, com o seu Criador. As suas virtudes, mas se o homem for virtuoso, ele não está fazendo nada mais do que a sua obrigação, porque fomos criados para ser bons. Foi assim que Deus nos fez, criou-nos no amor para o amor. Tudo o que fizermos não chega perto da dívida. Por isso, o próprio devedor, ou melhor, a própria pessoa a quem se deve, se torna devedor. Deus assume a carne humana, e na carne humana traz para todo o gênero humano a salvação e a paz. É este mistério que hoje nós celebramos. Um profundo ato de amor de Deus que vem ao encontro do homem e não vem simplesmente com um peso, dizendo assim, lá vai eu consertar o que esse povo fez. Não. Um Deus que diz, eis que venho com prazer fazer a vossa vontade. A vontade de Deus é que o homem tenha vida. A vontade de Deus é que nós sejamos felizes ao lado dele. Por isso, ao assumir a condição humana, tudo que é humano agora se torna divino. Tudo que é meu, toda a nossa vida humana está assumida no coração da Trindade. Deus agora tem carne, tem osso, tem sentimentos. Deus agora é tão próximo da gente que a gente pode o ver, o tocar.
graças ao sim de Maria. Esse mistério é um mistério profundo, onde a Virgem Maria se coloca ela mesma como a serva da humanidade, sem entender, mas ela se coloca aberta a fazer com prazer a vontade do Senhor. As perguntas de Maria não são perguntas de alguém incrédulo, como Zacarias, quando recebe a mesma visita do anjo. A pergunta de Maria é de alguém que quer se colocar a dispor de uma maneira tão perfeita, que quer entender o processo para que ela possa ajudar melhor. Como acontecerá isso? A resposta do anjo é simples: o Espírito Santo te envolverá com sua sombra. Em outras palavras, poderíamos dizer assim: como acontecerá isso? Com a abertura do seu coração, Maria, à graça de Deus, à ação do Espírito Santo. E a resposta de Maria é também para nós um desafio que nós precisamos aprender ao celebrarmos a anunciação do Senhor. Já que é assim, diz Nossa Senhora: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. Maria se abre totalmente na condição de escrava, na condição daquela que agora não é mais dona de si, mas é tão dona de si que ela não é escravizada por alguém. Ela se coloca, ela se entrega, ela se dá totalmente nas mãos do Senhor. Por isso o Espírito Santo a toma e gera nela o verbo da vida, nosso Redentor e Salvador. Ao celebrarmos a anunciação, meus irmãos e irmãs, lembremos-nos em primeiríssimo lugar, fomos salvos por graça de Deus. O nosso Deus é um Deus que quer a nossa vida. O nosso Deus é um Deus que nos ama ao extremo, ao ponto de assumir tudo que é nosso. Tudo que a gente vive, tudo que a gente sofre, menos o pecado, Deus já sofreu, Deus já viveu. Ele sabe o coração do homem, não só porque é o Criador do homem, mas porque se fez criatura. Ele entende o que é estar vivendo neste mundo, porque Ele viveu neste mundo. Por isso o nosso Deus não é distante e indiferente. O nosso Deus é próximo, tão próximo que assumiu tudo o que é nosso. Agora, esse Deus próximo faz-nos um convite de assumir como nossa a missão que é dele, de assumir como minha a vida que é dele, de ser santo. A nossa resposta, portanto, encontra exemplo, encontra um molde na resposta de Maria. Se quisermos sermos verdadeiramente felizes, não temos outro caminho, se não dissermos um sim generoso à vontade de Deus. Só fazendo a vontade de Deus, a nossa alma tem paz. Só junto do coração do Senhor, a gente é capaz de suportar dores atrozes, sem perder a esperança. Por isso, meus irmãos e irmãs, hoje também é o dia da gente renovar o nosso sim, porque Deus não nos deu a vida para vivermos um passatempo, e não fomos criados ao léu, aleatoriamente, à mercê da vontade do nosso pai e da nossa mãe. Não. A nossa vida é uma vocação. Por isso a igreja defende a vida, desde a sua concepção, no útero de uma mulher, até o seu declínio com a morte natural. Porque a vida é um chamado de Deus. Deus te chamou a este mundo para que você seja santo e transforme este mundo com a santidade da sua vida. A nossa resposta depende da abertura do nosso coração à graça do Espírito Santo. Porque o mesmo Espírito Santo que trouxe vida, que gerou vida no seio de Maria, é o Espírito que continua atuando e nos chamando cada dia a sermos também nós colaboradores com essa missão de anunciar um amor infinito e incondicional que toca a todos, desde que nós façamos uma única coisa: nos colocamos com humildade como servos e não como proprietários. Nos coloquemos como colaboradores e não como donos de um mistério que nos tocou. Fazemos parte, mas não somos o protagonista, porque o protagonista é o próprio Senhor, que Criador se fez criatura para levar a criatura ao mais íntimo do seu Criador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós estamos aqui no Santuário Basílica hoje também em solenidade. Aliás, a solenidade é no mundo inteiro, mas aqui ainda é maior,
porque nós celebramos em comunhão com a Basílica da Anunciação, a casa de Nossa Senhora, onde ela recebeu a visita do anjo, em Nazaré. Esta relíquia é uma pedra extraída das paredes da casa de Nossa Senhora, na casa onde ela recebeu a visita do anjo, na casa onde ela foi visitada e gerou o verbo da vida. Por isso, agora, ao professar a nossa fé, convido a todos, diante desta relíquia, a fazermos uma genuflexão, ao dizermos das palavras, se encarnou pelo Espírito Santo no ventre de Maria, dizendo da nossa reverência profunda frente a esse mistério que hoje celebramos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos com confiança ao Senhor as nossas preces. A nossa resposta será: ó Virgem cheia de graça, rogai por nós. Ó Virgem cheia de graça, rogai por nós. Para que a Igreja dispersa pelo mundo anuncie fielmente Jesus Cristo, concebido no seio da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, rezemos. Ó Virgem cheia de graça. Para que aos pobres e aos que têm fome sejam dado o pão de cada dia, e nós, e nos seus rostos, vejamos o de Cristo, rezemos. Ó Virgem cheia de graça, rogai por nós. Para que a Virgem Santa Maria, Mãe do Emanuel, que nos foi dada por seu Filho, como nossa mãe, nos acompanhe, quer na vida, quer na morte, rezemos. Ó Virgem cheia de graça, rogai por nós. No silêncio do seu coração, é o momento de você falar com Deus, com a mesma liberdade e com a mesma confiança de Maria, mas também é o momento de você, com a mesma fé e com a mesma generosidade, se entregar confiante nas mãos dele. Atendei, Senhor, as preces da vossa família, que hoje se alegra com a encarnação do vosso Filho bem-amado. Fazei que sejamos capazes de corresponder generosamente os apelos que fazeis aos nossos corações, por Ele o Cristo que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Um gesto muito profundo e tão pouco percebido é o que nós faremos agora na apresentação das oferendas. Uma gota de água é misturada ao vinho. O vinho ali vai representar a divindade, Deus, e a água, a humanidade, que foi assumida pelo Cristo, que foi misturada. Uma vez que aquela gota cai no vinho, ninguém mais separa. E ao misturar esta água no vinho, o padre diz: pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade de vosso Filho, que dignou-se a assumir a nossa humanidade. Portanto, é o momento de agora, junto do pão e do vinho, você colocar tudo o que é seu. A sua vida, a sua família, os seus sonhos, toda a sua humanidade, que é assumida pelo Pai no sangue do Filho. Cantemos. Maria.